Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Nesse grande evento que foi o Dia de Campo da Fazenda Santa Brígida, em Caldas Novas, no Hotel Le Jardin, eu conversei com Isabel Ferreira, diretora executiva da rede LPF. E vamos falar sobre tudo aquilo que a rede tem feito em favor da integração lavoura-pecuária e floresta no Brasil. Estou com a Isabel Ferreira, diretora executiva da rede ILPF. Isabel, o que é essa rede ILPF? Muito prazer estar aqui com você. Rede LPF é uma paixão de todo mundo que faz parte dela. É uma parceria público-privada. A gente tem empresas privadas e a Embrapa, que tem um só objetivo: ampliar a adoção de LPF no país. Então a rede existe para financiar projetos da Embrapa, mas também a gente tem nossos projetos próprios para poder aumentar essa adoção de LPF no Brasil todo. E como é que está essa adoção? Como é que está a aceitação por parte dos produtores? Hoje a gente tem 17,4 milhões de hectares de LPF no país. Nossa meta é 35 milhões de hectares até 2030, então a gente tem um caminho longo pela frente, mas a gente acredita que a gente é capaz de chegar nessa marca. Para a gente ter uma noção, o Plano ABC+, ele quer 10 milhões de hectares a mais de LPF. A gente quer chegar aos 35 milhões de hectares até 2030. E a gente vê alguns gargalos na adoção pelo produtor. O primeiro deles é capacitação sempre, então a gente está trabalhando por uma capacitação, seja híbrida ou seja somente presencial. A gente tem o curso EAD, a gente tem o curso presencial também. A gente está pensando também em instrumentos financeiros que ajudem a implementação desse sistema, além de certificações, modos de rastreabilidade, tudo isso para ajudar o produtor a implementar o sistema. Mas ainda existe, assim, uma certa resistência por parte dos produtores, né? Existe sim, porque a gente vê que você tem que aprender uma nova profissão. Se você é pecuarista, você vai entrar na agricultura ou no componente florestal, você vai ter que aprender algo bem novo. Então, o que a gente sempre fala é para começar pequeno. A gente tem toda a assistência técnica disponível, a Embrapa também está muito presente. A gente começar pequeno, e LPF não é uma receita de bolo, então a gente não tem que ter os 3 sistemas juntos necessariamente. A gente tem que olhar o bioma que você está, o microclima que você tem, o solo, para ver qual é o melhor sistema para você, para depois a gente implantar. Então não é somente colocar e esperar, a gente tem que estudar um pouco e depois implantar o sistema. O que você fala começar pequeno? Porque muitas vezes quando o produtor olha aquele pasto degradado, ele se preocupa porque aquilo demanda dinheiro, demanda muito tempo, né? É investimento de tempo e de dinheiro. E às vezes ele não tem nenhum nem outro, ou tem um, não tem o outro. Exato, o que a gente fala é para você não fazer a sua fazenda inteira de LPF sem antes testar se você tem essa vocação também. A gente não quer colocar o sistema em qualquer lugar, então se o lugar tem uma vocação para agricultura e colocar uma pecuária, a gente vai pôr um LP. A gente não vai colocar o sistema completo em qualquer tipo de propriedade. A gente fala pequeno para você testar um pedaço da sua propriedade, e a gente pode fazer toda essa parte de dimensionamento do sistema para depois, se der certo, você se sentir confortável, a gente aumenta para toda a fazenda. Amanhã é um bom lugar para a gente ver como que o sistema pode trazer benefícios. A gente vai para Santa Brígida amanhã no Dia de Campo, e lá a gente consegue ver como uma fazenda saiu de uma situação deficitária para hoje ter uma fazenda absolutamente superavitária e, além disso, lindíssima de se ver. Então amanhã é um bom exemplo de como o LPF pode ser bom para o produtor. Como é que está essa comunicação do ILPF para o produtor rural? Essa mensagem está chegando até ele? É isso que a gente tem feito com a caravana. A gente tem uma iniciativa da rede que chama Caravana LPF. A gente vai passar pelo país todo, a gente passa por pequenos períodos e volta para os estados depois para ver como é que ela está. E essa caravana visa difundir conhecimento, mas também fazer um diagnóstico. A gente quer escutar o produtor. Quais são os seus gargalos? Quais são as suas preocupações? O que a gente tem de potencial aqui? Então a gente tem uma ferramenta hoje na rede chamada Caravana LPF, que é justamente para chegar no produtor, para a gente falar olho no olho, escutar de fato qual o problema daquela realidade local. A gente está fazendo agora Minas Gerais e Goiás, depois vai para o Mato Grosso do Sul. Deixo o convite para todo mundo que acompanha nas nossas redes sociais, e a gente tem esse mecanismo para chegar no produtor e passar essa tecnologia. O produtor que está nos assistindo, nos ouvindo agora, e que quiser entender um pouco mais, mas a caravana não está perto dele,
onde ele deve buscar essas informações? Como é que ele acha vocês? A gente está em todas as mídias, no Instagram, Rede LPF, também no LinkedIn, Facebook, ou entrar no nosso site redelpf.com.br, mandar uma mensagem para a gente no contato ou no meu e-mail, Isabel Ferreira, e a gente vai entrar em contato com você para levar conhecimento e escutar também o que vocês têm de questão, de gargalo ou de oportunidade para a gente poder trabalhar. Tô aqui na torcida para que vocês consigam. Sucesso. Obrigada pela participação aqui, obrigada pela parceria. Isabel Ferreira, diretora executiva da Rede LPF, estamos aqui no Dia de Campo da Santa Brígida para falar de LPF. No Dia de Campo Santa Brígida, um grande evento realizado pela Embrapa em Caldas Novas. O Flávio Sardinha é o Head de Carbono da Future Carbon. Eu bati um papo com ele. E eu vou trazer agora para vocês essa nossa prosa. Eu estou aqui com o Sávio Sardinha, da Future Carbon. Sávio, palestra bem interessante a sua. Construção de projeto. Tudo começa no projeto? Exato. Obrigado, Divino, pela oportunidade. Os projetos de crédito de carbono precisam ser bem construídos, né, para que haja relevância, né? Ele precisa cumprir fatores técnicos e legais para serem desenvolvidos, e geralmente ele começa no estudo de viabilidade, tá bom? De onde a gente vai trazer os elementos técnicos, numéricos do projeto em relação à geração de créditos, e é um dos momentos mais importantes da origem de um projeto, é quando entendemos o real potencial e os desafios que esse projeto vai ter, né, na sua execução. Você falou muito da importância de quem vai fazer esse projeto, porque dependendo de quem vai fazer, vai ter um vai e vem quase que infinito, né? Qual que é essa importância? A definição de um desenvolvedor de um projeto, nós comentamos que qualquer pessoa pode se candidatar a realizar os projetos. No entanto, sabemos do real desafio que é o dia a dia na execução de um projeto, tecnicamente, juridicamente falando. Nós temos uma interação de ida e volta várias vezes com auditores, certificadoras. Então, o desenvolvedor do projeto hoje é uma figura quase que inerente à execução de um projeto desse, tá? É quem vai suprir a necessidade de venda desses créditos no futuro, quem vai realizar o marketing desse projeto, mas também, antes de tudo, realizar as estimativas e também verificações em campo, em loco, dos números que esse projeto prometeu entregar lá na sua concepção. Vocês falaram da falta de auditores aqui no Brasil e que acontece muito dos auditores serem estrangeiros, e tudo isso acaba sendo em inglês, as conversas com eles. Como é que são feitas essas auditorias? Perfeito, a realidade é exatamente essa. Nossas auditorias são em loco, né, em campo. Precisamos conduzir os auditores até as fazendas, né, a depender se o projeto for em fazenda. Também fazemos projetos em outros setores, né, da economia, como de energia. Então, as auditorias, elas são o momento pelo qual o auditor vai comprovar que o documento tem a sua legitimidade, os números batem, né? A definição de área de referência desse projeto está batendo, e essa interação também com o projeto social que, na maioria das vezes, está implementado em projetos dessa natureza. Então, é o momento onde vai haver essa checagem, geralmente sim é em inglês, porque as auditorias, em sua maioria, estão na Europa, ou então Estados Unidos, e o Brasil ainda tem esse desenvolvimento a ser feito em relação a mais empresas, mais atores entrando no mercado de auditorias. É um gargalo não só para a nossa empresa, mas como as outras parceiras do mercado. O produtor rural, ele tem que pagar por esse estudo de viabilidade? Hoje eu diria que não mais, né? Eu brinquei na nossa palestra que a empresa que hoje cobre por esse estudo de viabilidade, obviamente a depender da complexidade do estudo, ela provavelmente vai cair no vale de morte dessas empresas, pois como as empresas são interessadas em fazer parte do projeto, é como se fosse uma entrega, né? Uma chancela que é feita dos números. Essa empresa faz hoje de uma forma gratuita para os produtores entender se o seu projeto, sua fazenda, é aplicável a um projeto de crédito de carbono. Tá? Quem é que banca esse custo? Hoje são essas próprias empresas, né? As empresas desenvolvedoras, elas entram numa espécie de parceria ganha-ganha, uma espécie de sociedade. Então, o estudo de viabilidade nós mesmos fazemos,
né? E orientamos o produtor a se conduzir o projeto ou não, a depender desses números apresentados pelo estudo de viabilidade. Em geral, antes eram valores exorbitantes, né? Oscilando de 50 a mais de 500 mil reais, não só o estudo de viabilidade, mas a parcela de entrada de um projeto. Hoje você vê um movimento muito forte em relação a não se cobrar esses custos e entrar junto com o produtor na participação dos créditos ao longo do tempo, confiando no risco, mas também no desafio positivo que é poder gerar esse crédito lá na frente. Então as empresas entregam esse lado de consultoria gratuita, mas ao mesmo tempo, e inclusive paga as auditorias, e ao mesmo tempo ela participa do benefício que esse projeto vai ter, visto que ela confia no projeto e também no seu time técnico para desenvolvê-lo. Sucessão é uma coisa que se começou a falar agora. Muita gente herdou fazenda e não sabe o que fazer com essa fazenda. Às vezes tem ali pasto degradado e não tem a mínima noção de como administrar isso. Então acaba que a gestão, muitas vezes, ela fica altamente deficitária. Qual a importância da gestão na implantação da integração lavoura-pecuária? Não vou nem colocar o componente floresta nesse caso. A gestão é um fator primário, né? Eu penso fortemente que mirarmos o crédito em sistemas produtivos, além de florestas, são projetos distintos, é muito perigoso antes que miremos a produção daquela fazenda. Então, uma gestão que se preocupa em manter a qualidade da sua área ou até seus riscos de invasão, queimada, ela tem naturalmente um ponto extra na nossa definição se é um parceiro positivo ou negativo para um projeto como esse. Então, a gestão ela vem como um ambiente fértil para o projeto ser bem sucedido, pois se entrarmos com um projeto de alto nível de complexidade, como é o de crédito de carbono, em uma fazenda que a gestão também é muito deficitária, às vezes inexistentes, para nós, do lado como desenvolvedor, fica um lado um pouco desbalanceado. Então, nós sempre estamos priorizando fazendas que tenham a visão de mudança, que estejam fazendo sua gestão, mesmo que inicial, mas que tenham uma prospecção, né, de evolução ao longo desse tempo, porque a gente sabe que vai ser muito mais confortável, não só para ele, mas quanto para nós, levarmos esse projeto adiante. Então a gestão, eu diria que precisamos começar por ela, né? Desde o detalhe da cerca, do acero, da brigada de incêndio, pode ser um caminhão, né? Que salva ali do incêndio a qualquer momento, alguma oportunidade. Então, para nós esses fatores também pesam na definição. Obviamente não queremos complexificar a decisão, mas é importante termos essa confiança dos dois lados. O produtor, obviamente, precisa ser ciente de que não só a empresa, não só o produtor, né, tem as suas demandas, a empresa parceira também tem, até porque, como eu comentei na anterior pergunta, nós também investimos no projeto. Então eu preciso que esse retorno de investimento aconteça, tá? Então o nível de segurança dessa fazenda, para mim, quando com gestão, é bem maior do que uma fazenda que não tem gestão. Muitos produtores, por não saber o que fazer com essa fazenda, acabam arrendando essas terras, porque sabem que um produtor rural, ele vai investir nessa terra. Não é bem o caso da pecuária, porque muitas vezes o investimento nem acontece, mas o produtor rural ele tem que investir porque hoje a agricultura requer isso. Você acha que o arrendamento ele acaba de alguma forma ajudando nesse processo de já começar a se perceber o valor da terra e a importância de se olhar para isso com olhos diferentes? O arrendamento é um ponto de muita dúvida, né, dos nossos projetos, quando temos a oportunidade de avaliar fazendas que possuam o tipo de contrato em execução, né, de arrendamento, e geralmente a dúvida está onde? Quem é dono de um crédito caso fosse gerado nessa fazenda? É o arrendatário ou quem está arrendando essa fazenda, né? Então, no caso, o produtor pode ficar tranquilo, né, esse é um ponto, a depender do seu contrato de arrendamento. Se existe na natureza do contrato cláusulas que tornam possível o uso, exploração financeira dessa floresta por parte do arrendatário, eu não diria infelizmente, mas nesse caso o arrendatário tem direito aos créditos. Quando não, e geralmente essas cláusulas não estão sendo lavradas nos contratos, o crédito naturalmente é do proprietário dos documentos legítimos da área, CAR, CIGEF, né, CCIR e matrícula. Então o produtor que é dono desse crédito. O que está acontecendo bastante é um acordo entre as partes para se fazer o crédito na fazenda do produtor,
né? Só que o arrendatário, por também ter sua parcela de proteção da área, porque ele está produzindo, ele está cuidando daquela fazenda, porque o interesse é que não se perca uma área por queimada, então ele tem total dedicação na proteção, é que a gente divida esses créditos entre as partes, tá? Então não é um problema, só que precisamos avaliar o contrato de arrendamento dessa área para entender como a gente vai fazer a divisão desses créditos. Fala-se muito da necessidade da melhora da nossa pecuária, assim como aconteceu na agricultura, a tal da pecuária 4.0. Você acha que a integração ela pode ajudar a acelerar esse processo? Com certeza, é um dos elementos, atributos que as metodologias preconizam para ser possível eleger esses projetos. A pecuária precisa estar mirando em tratar cultura como cultura e gado como gado e, por isso, né, investir em melhorias na sua produção. O fator integração também agrega, junto a solo, por exemplo, os incrementos de carbono em solo, né, bem como também aumenta-se produção não só de forrageiras, como também de arroba de animal. Então, um dos caminhos mais promissores, pensando em crédito de carbono para sistemas de uso de solo, né, que seria a agricultura ou pecuária nesse caso. Muito obrigado e sucesso nesse processo de comunicação. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom evento pra gente, espero que daqui saiam bons frutos e parabéns pela iniciativa aqui junto com a Rede LPF. Essa comunicação, né, ao mercado certamente é de um valor inestimável para a gente que está no agro. Geralmente é uma das dores do agro não se comunicar bem, em especial para fora. Então, o seu papel aqui eu tenho que ser justo e louvá-lo. Obrigado. Eu vou conversar agora com Paulo Hermann. O Paulo foi, durante muitos anos, presidente da John Deere Brasil. Ele é uma das maiores personalidades do agronegócio. Para vocês terem uma noção, ele foi eleito recentemente uma das 500 personalidades mais influentes do agronegócio de toda a América Latina. E nós vamos falar agora sobre LPF. Estou aqui com o Paulo Hermann. Você é um ícone do agronegócio brasileiro, extremamente conhecido e reconhecido por todo o trabalho que você já fez hoje. E você está assumindo agora a presidência do... Eu recebi um convite da Rede LPF para ser o presidente do Comitê Assessor Externo. Ou seja, é um grupo de pessoas que eu vou liderar para a gente pensar no ILPF para além da propriedade. Nós até hoje trabalhamos muito dentro da propriedade, né? Nos arranjos produtivos, nos sistemas de produção, nos gargalos que temos que resolver, nos problemas de qualificação de pessoas, etc. Mas agora chegou a hora da gente começar a projetar o ELPF para fora do Brasil e para outras esferas. As esferas públicas, ficou claro hoje de que na comercialização dos créditos de carbono é preciso incluir o componente florestal para que ele seja reconhecido como parte do ILPF e não seja calculado na área florestal, por exemplo. É preciso que o sistema financeiro reconheça um agricultor que faz LPS e LPF e o trate de maneira diferenciada, e tratar de maneira diferenciada não porque quer agradar, mas porque é um agricultor mais resiliente. Ele tem mais safras ao longo do ano, ele tem mais receitas. Se tiver um problema, um infortúnio por conta de clima ou de mercado, ele sempre tem uma próxima receita que pode salvar o ano, enfim. Então, é um olhar para esses organismos internacionais para fazer a narrativa correta de que a agricultura brasileira é uma agricultura responsável, é uma agricultura que sabe produzir e preservar. Produzir e preservar pode ser conjugado esses dois verbos, um não é oposto ao outro, enfim. Então essa é a missão que eu, nessa etapa da minha vida, achei que deveria assumir. Existe um grande gap de comunicação ainda dentro do Brasil, né? Fora do Brasil, muito grande, mas no Brasil também, a agricultura é muito criticada e muito pouco reconhecida. Como que a gente vai conseguir fazer essa comunicação, sendo que, até o momento, ela não tem sido tão efetiva? Olha, a comunicação sempre divino foi um problema, né? E mesmo com as mídias sociais, a gente continua desinformado. Agora, tem um fenômeno novo aí que eu acho que nós temos que aprender com ele. E eu vou até te falar do que se trata.
Eu até fiz um post na semana passada sobre isso. Andando por uma feira que aconteceu esse ano, eu de repente passei na frente de um stand de uma empresa e vi uma fila de pessoas. Aí isso normalmente uma fila de pessoas é ou alguém que está distribuindo boné, ou é uma celebridade dando autógrafo. E me aproximei. E quando eu cheguei lá, eu vi 2 meninos, que é o que chamam hoje de influenciadores do agro, sendo assediados pela juventude, todo mundo querendo uma selfie, todo mundo querendo um autógrafo. Então, eu acho que esta é a via que nós temos que explorar mais. É a via dos influenciadores do agro. Essas mídias sociais, elas são poderosas, né? E se nós não as usarmos adequadamente, serão usadas por outros para outras finalidades, muitas vezes não tão republicanas. Então eu acho, Divino, aí tem um caminho, né? Agora também nós temos um outro problema que a gente tem que sobrepor, que é nós colocamos o ovo e não cantamos. Nós achamos que só trabalhando é suficiente, e não é. A gente tem que continuar trabalhando forte, como nós trabalhamos, mas tem que contar essa história. E contar dentro da própria família, porque muitas vezes a nossa própria família é desinformada a respeito do que fazemos. O que falta fazer para o ILPF cair na graça do produtor? Eu acho que já caiu. Se nós olharmos que hoje no Brasil nós já temos aí quase 20 milhões de hectares integrados, porque, Divino, é muito simples. Uma tecnologia, ela só se impõe se ela dá resultado, se ela dá lucro, né? E o agricultor sabe fazer conta. O agricultor, ele não é bobo. Todo mundo sabe fazer conta. E nós crescemos de 1 milhão e pouco de hectares que a gente tinha em 2006 para 18 milhões. E nós vamos a 35 até 2030. Né? Por quê? Porque ele é viável. Eu não encontrei até hoje, em todos esses anos que eu estou no ILPF, um defeito. Né? Aí nós contratamos uma ONG, né, que normalmente são muito críticas em relação ao agro, assim, analisa o ILPF, ponha defeito no ILPF. E eles escreveram 5 páginas só elogiando. Porque ele é bom do ponto de vista social, ele cria mais emprego, ele é bom do ponto de vista ambiental, porque ele preserva a natureza, você tira mais na mesma área, você tem a primeira safra, a segunda safra, bota o boi, bota o eucalipto, tudo na mesma área, você não precisa comprar área para expandir, é possível fazer crescimento vertical, e ele é bom do ponto de vista econômico, porque ele traz essa resiliência. Se você tem um insucesso por falta de chuva, você tem a oportunidade de se recuperar com uma segunda cultura ou uma terceira cultura ainda. Isso que nós não botamos ainda irrigação no sistema, porque a hora que colocar a irrigação no sistema, tem 3 grãos dentro de um ano de 12 meses. E isso só é possível no Brasil. Isso não é possível de acontecer, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Pela razão simples, não porque o Deus é brasileiro, pela simples razão, Divino, de que agricultura é fotossíntese. E fotossíntese é sol. E nós temos sol 12 meses por ano. Então você teoricamente poderia ter uma plantação 12 meses por ano. E se nós ainda não temos 12 meses de atividade no campo, é porque nós deixamos 3 a 4 meses com a terra parada por falta de água. Não falta tecnologia, não falta gente, não falta máquinas, não falta terra. Falta água, tem sol sobrando. Então nós ainda estamos aquém de onde podemos chegar. O ILPF é uma coisa que não tem limites, por isso que eu sou um entusiasmado nisso, eu sou apaixonado por isso, e todos que experimentam, isso é que nem cachaça, depois não larga mais. O produtor vai conseguir ser rentabilizado pelo crédito de carbono? Vai. Mas isso nós vimos hoje nos debates, isso é uma caminhada. Isso não é chegar, tem 3 toneladas, vou lá no mercado e estou vendendo. Isso é uma tonelada, é um processo, né? Nós vamos ter que nos juntar, nesse momento ele é viável para uma área de 20, 30 mil hectares, então ninguém tem 20, 30 mil, a não ser um grande produtor, então nós vamos ter que nos juntar ou em cooperativas, ou os vizinhos, ou contratar uma empresa que, somados, nós chegaríamos aos 20, 30 mil para
fazer a verificação, para fazer a validação. Então, é uma caminhada. Na vida, nada cai do céu. Tudo tem que ser trabalhado. Agora, a boa notícia é que ali tem dinheiro enterrado. Vai levar algum tempo para a gente tirar esse balde de ouro? Vai. Mas ele está lá conosco, na nossa propriedade. Paulo, muito obrigado. Sucesso. Obrigado pela oportunidade divina. Final do Agro e Prosa. Se você gostou, se inscreva por aqui, deixe o seu gostei, se possível, deixe um comentário e continue a nos seguir. Hoje eu conversei com Paulo Hermann, ex-presidente da John Deere Brasil, eleito uma das 500 personalidades mais influentes de toda a América Latina. Isabel Ferreira, diretora executiva da rede LPF, e Sábio Sardinha, head de carbono da Future Carbon. E o tema da nossa prosa foi os avanços da rede ILPF. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.